Hoje no nosso país é dedicado aos pais e nós temos o nosso Pai Celeste. O nosso Deus, Ele é um Pai, mas Ele não é um Pai de todos, assim como talvez muito de nós pensamos ou fomos ensinados. Deus é Pai, sim, mas Ele não é o Pai de todos. E hoje à noite nós vamos ouvir o testemunho de pais terrenos, mas que têm um Pai celestial. E eles vão contar mesmo a sua história de como se tornaram filhos de Deus, que tem um Pai celestial. Então eu gostaria de chamar o nosso diácono, nosso amado irmão Ronaldo. Bem, irmãos e amigos, eu não posso deixar de falar, antes de testemunhar, que faz parte também do testemunho, da falta de compreensão minha, podemos dizer. Por que falta de compreensão? Porque o texto que foi lido aqui, eu tinha essa prática, esse costume de, podemos dizer assim, que citar é o mesmo que rezar, né? Então eu rezava o Pai Nosso. Mas alguém pode dizer assim, está escrito na Bíblia o Pai Nosso. De fato está escrito na Bíblia. Só que pela minha falta de compreensão, que é um resultado da minha condição de morto espiritualmente falando, eu não compreendia o verdadeiro significado dessa oração dominical. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma prática de ler a Bíblia todos os dias, de manhã e à noite. Eu também fazia essa oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas para minha compreensão, naquele momento, eu achava que eu estava correto. E repetia isso. Só que Deus não é um Deus de confusão. Até porque no versículo 7, quando o próprio Senhor Jesus vai dizer assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem, pelo que seu muito falar serão ouvidos. Então eu presumia que pelo meu muito repetir, que pelo meu muito falar, Deus estava me ouvindo. Então, como eu era enganado e orava Pai Nosso, como o pastor Herbert introduziu aqui, é muito bom chamar Deus de Pai, mas é triste dizer que Ele não é Pai se você não é filho. Então, eu achava que eu era filho de Deus, pela minha falta de compreensão das Escrituras. Eu achava que rezando o Pai Nosso estava tudo tranquilo, estava tudo certo. E eu tinha essa prática. Mas no tanto repetir, nunca mudava a minha vida. Porque eles nunca serão ouvidos por essa prática, né? Essa repetição. Mas essa oração, ela não se trata de uma repetição. Ela não se trata de uma repetição. Então nós temos aqui uma explicação. Por quê? Porque vai falar de adoração, louvor ao soberano Senhor. Por isso que ele começa: Pai nosso que estás no céu. Vai começar com adoração, vai falar de gratidão, vai falar de perdão de pecados,
vai falar de santificação, né? Então, vai falar de provisão. Então, é isso que fala. E com o passar do tempo, quando você entende, você vai perceber que os judeus, os reis, os grandes reis, quando eles iam orar a Deus, eles não chegavam ao Pai Nosso que está no céu, eles começavam adorando a Deus, exaltando a Deus, louvando ao Deus Criador dos céus e da terra, do universo. Então, esse era o sentido. Mas eu rezava isso todas as vezes, de manhã, à tarde, à noite, tudo mais. E o tempo ia passando, minha vida nunca teve uma mudança nesse sentido, porque Deus não estava ouvindo, né? Então, foi preciso entender, aceitar essa minha condição de pecador perdido. Foi preciso aceitar essa minha falta de compreensão, porque às vezes nós tentamos discutir com os outros que achamos que conhecemos as Escrituras e no fundo não conhecemos. Eu ainda não conheço muito, mas imagine só, sem Cristo, quando eu andava, eu achava que conhecia, porque eu lia todos os dias os Salmos, de 1 até o número 150, à noite, de manhã, mas a minha vida continuava a mesma coisa. Mas difícil foi aceitar a minha condição de pecador. É muito difícil você aceitar. É difícil aceitar que você não compreende as coisas espirituais, porque a Bíblia diz, né, que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque nós achamos que sabemos tudo. Eu tenho um pai, eu tenho uma religião, eu tenho uma igreja, então eu estou satisfeito. Eu vou numa igreja que diz o que eu tenho que fazer, eu não mexo com a minha igreja, ela não mexe com a minha vida, está tudo bem. Então eu estava nesse caminho aí, e para mim estava tudo bem, tudo maravilhoso. Não vou dizer para vocês que eu era católico romano, porque se eu fui mais 5, 6 vezes na minha vida toda, 7 vezes foi muito isso daí. Não entendia muito a liturgia, né, a prática, coisa assim. Mas não tinha esse negócio de catolicismo. Cheguei a fazer o catequese, né, catecismo, mas nunca cheguei a fazer a primeira comunhão. A primeira comunhão eu fiz aqui na igreja. Quando eu ceiei pela primeira vez, eu tive minha primeira comunhão com o Senhor, verdadeiramente falando. Então isso eu não compreendia, eu não entendia, porque eu era morto espiritualmente falando. Eu era cego, me ajoelhava e Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, todos os dias, me enganando, chamando aquele de pai que não era meu pai. E eu achava que era seu filho, e quando na realidade eu não era. Vivendo uma vida enganada, iludida, todos os dias. Mas teve um dia que eu vi Deus tendo misericórdia de mim, na minha pessoa. Eu não vim para a igreja porque eu quis, pessoal. Eu acredito que como Deus tirou um povo da terra do Egito com mão forte, com mão poderosa, eu acredito que Ele me tirou do mundo também com mão forte. Porque eu não tinha força suficiente para sair do mundo da vida que eu estava. Era gostoso, era maravilhoso. Eu não precisava estar todo tempo na igreja, dando satisfação para ninguém. Era uma vida perfeita, divertimento, tal, etc. Mas Deus é tão bom que olhou para mim, um miserável pecador. A sua bondade é que me conduziu ao arrependimento. Não foi nada que eu pude fazer ou teria condições de fazer para mudar o meu estado. Mas um dia o Nonato me trouxe para a igreja. Ele evangelizar logo no início aqui da igreja. Eu fugia dele. Eu entrava no banheiro e me escondia. Sem compreensão. Mas um dia eu senti que Deus
tocou no meu coração, porque eu não tinha essa vontade. Um dia eu aceitei, ele usando o nonato, ele me trouxe aqui para a igreja, no 31 de janeiro de 1993. E no dia 18 de abril de 1993, eu não vou dizer que eu me converti, não. O Senhor me converteu. O Senhor me deu a salvação. Eu entendi que diz lá em João 1,12, né? 11 diz: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de ser filho de Deus. Então eu não tinha esse poder para me tornar filho. Eu não tinha essa capacidade para me tornar filho. Deus imputou sobre mim esse poder para que eu pudesse ter essa condição, esse privilégio de me tornar filho seu. Porque eu nasci pecador, nasci filho da ira, nasci filho da luz, filho das trevas. E Deus que me tornou seu filho por seu amor. Então hoje eu posso dizer: Pai nosso que estás nos céus. Hoje eu posso dizer, mas não quer dizer que eu vou orar decoradamente isso daqui, não. Hoje eu posso engrandecer a Deus, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendito és tu para todo sempre. Hoje eu posso dizer isso. Hoje Deus me deu essa compreensão das suas escrituras. Hoje eu posso dizer que eu sou seu filho. Eu posso dizer que hoje eu faço parte da família de Deus. Não foi nada do que eu fiz. Posso dizer que hoje eu sou pai também. Pai de 2 meninos. Tenho uma esposa, está lá em casa, adoecida. Mas eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu não era filho. Ele me deu o poder para me tornar filho. Eu não tinha um pai, mas Ele se tornou meu pai quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. E hoje eu posso dizer que eu compreendo. Hoje eu posso dizer: Pai nosso que estás nos céus. Mas Ele não está no céu somente, não. Porque Ele é Deus conosco, Emanuel. Ele está aqui, ó, no meu coração, na minha vida, no meu ser. E eu agradeço a Deus pelo seu infinito amor de ter me tornado seu filho e Ele ter se tornado o meu pai. Eu posso dizer, como diz no aramaico, Abba, quer dizer pai. Abba, pai. Posso dizer pai, pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia realmente especial. É o dia que o brasileiro, não é em todos os países que se comemora essa data nesse dia, mas no Brasil se comemora o Dia dos Pais. E eu estava conversando de manhã cedo, no caminho para a igreja com um irmão, quantas lições, quantas coisas espirituais nós podemos aprender ou ensinar nesse dia. E quando a gente saiu da escola dominical, o pastor Herbert falou: meu irmão, você está convocado, você está escalado, né, assim, para dar um testemunho. Irmãos e amigos, a primeira palavra que veio na minha mente, o Ronaldo falou da incompreensão que ele tinha no passado, de não conhecer a Deus, de não entender as coisas de Deus, de chamar a Deus de pai, Deus não sendo o pai dele. Mas na minha mente, a primeira palavra que veio, quando escalado, convocado para falar, foi gratidão. E aí eu pensei, gratidão. Como eu disse, tem muita coisa que a gente podia falar relacionado com esse Dia dos Pais. E a primeira coisa que eu pensei é: eu sou grato a Deus por Deus ter me dado um pai, terreno falando, né? Que me orientou, que me ensinou, que me instruiu, que me cuidou, que me
assim, norteou na vida. Muitos não têm esse privilégio de ter tido um pai. Muitos que não tiveram, que não têm pai, venceram. Subiram na vida, como a gente diz, humanamente falando. Mas foi bem mais difícil. E eu, olhando para trás, eu posso agradecer a Deus, essa gratidão de ter tido pai. O nome do meu pai é Valdir. E quantas instruções, quantas orientações, quantas vezes ele deixou de ter para que ele me desse, para mim e aos meus irmãos. Então, eu sou realmente grato a Deus. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Tem muitas mães que funcionam como pai também hoje. No mundo moderno, muitas mães fazem até o papel melhor de pai do que o próprio pai. Então, se você é jovem, tem um pai, a Bíblia diz, honra, é um mandamento bíblico, com promessa. Honra o teu pai. E eu sou muito grato a Deus hoje pela vida do meu pai. Eu falei para ele esses dias, né, comemorando o Dia dos Pais, que ele é muito importante para mim. Muito obrigado e parabéns pelo seu dia. Deus me deu um pai. Até eu andava com ele por aí às vezes e os amigos perguntavam, ele sendo bem moreno, alguns sabem aqui quem é meu pai, ele é bem moreno, e eu sendo assim, branco, né, não tão branco, mas de pele clara, com os olhos claros. E os colegas, os amigos, brincavam com ele dizendo, Valdir, esse é teu filho? Ele disse, a mãe dele diz. A mãe diz, eu estou criando. Mas realmente ele é meu pai. Eu sou muito grato pela vida do meu pai, de verdade, sou muito grato. Mas gratidão não só porque Deus me deu um pai, mas porque Deus me fez pai. Eu sou pai, talvez por isso que eu estou falando aqui, né, pastor? Eu sou pai, né? Tive o privilégio de falar. Deus me fez pai. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, de coração. Eu sempre quis ser pai. Eu sempre quis escutar aquela vozinha da criança dizer, pai, pai. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Deus me deu uma bênção em dobro. Ou mais, porque eu acho que eu ouço papai, 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 em todos os tons, em todas as formas, pelo menos umas 30 vezes por dia, ou mais. A Esté, né, de vez em quando ela está gritando aqui, papai, papai, né? Então, eu sou grato a Deus porque eu sou pai. Mas o mais importante de Deus ter me feito pai é o desafio, é a obrigação, a responsabilidade que eu tenho de criar os meus filhos nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 22, 6, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele for velho, de mais idade, ele não esqueça os caminhos de Deus. E eu tenho feito isso. Deus é testemunha. Se você é pai, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E o caminho que uma criança deve andar é os caminhos de Deus. É muito importante dar instrução. Meu filho estuda numa das melhores escolas de Manaus, uma escola particular, maravilhoso e tudo, muito bom e tal. Mas a minha maior preocupação, a Bíblia diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, Deus me deu a graça de ter um pai. Deus me deu a graça de ser pai. Irmãos, e a terceira coisa, para fechar, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque Ele se tornou o meu pai. O meu pai. Deus, no dia 2 de outubro, esse ano vai fazer 18 anos, eu não era filho de Deus. Eu não era. A Bíblia diz, como o Ronaldo citou esse verso, João 1,12, diz que a todos quantos o receberam, Ele deu a oportunidade, mais do que isso, o poder. Quando eu leio esse texto, que Deus deu o poder,
Irmãos, é porque não é muito fácil ser um filho de Deus. Só Deus mesmo é que pode fazer uma pessoa ser filho dele. Deu o poder de ser feito filho de Deus. Deus me fez o seu filho, e por conseguinte, então, ele se tornou meu pai. O salmista diz que, no Salmo 51, 5, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos aqui que estão aqui nesse momento nasceram em pecado. Ninguém nasce filho de Deus. Essa frase pode soar meio estranho para você que está aqui nessa noite, para algum de vocês que está aqui nessa noite, mas é o que a Bíblia diz. Todo mundo não nasce, como já foi dito, não nasce filho de Deus. O homem nasce criatura de Deus, e ele pode então se tornar filho de Deus. E eu até esqueci de ler o texto que eu preparei para ler no início. O meu texto é 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus, já que é gratidão a minha palavra, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Uma pessoa só se torna filho de Deus, por meio de acreditar no sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez para nos salvar. Então, hoje é dia dos pais. É bom pensar nisso. Deus é o teu pai. Talvez você não seja pai, nem pretenda ser pai. Já conversei com muitas pessoas que não querem ser pai. Mas o mais importante é a pergunta: Deus é o seu pai? Deus abençoe. Sou um pouquinho mais baixo do que o Walter. Bem, irmãos e amigos, quando o pastor falou para mim pela manhã, eu tinha vim à casa do nosso Deus sempre com um espírito de gratidão e pensar no dia dos pais. E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Tiago, o capítulo 1, o versículo 16, 17 e 18. Tiago, capítulo 1, o versículo 16, 17 e o 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Dia dos Pais, uma dádiva maravilhosa. E a minha vida, eu sempre digo que se resume em duas fases. Antes de 1991, e depois de 1991. Eu nasci no dia 1º de setembro de 63, e graças a Deus tinha um plano para a minha vida. E uma das coisas boas que a gente, antes de 91, foi que eu nasci nesse mundo. Então, a vida pertence a Deus. E desses anos que eu gosto de lembrar de 91, foi a minha criação pelos meus pais. Meu pai era muito rígido, até hoje eu tenho ditados que ele dizia para mim. Ele não sempre... Eu preferia que ele me desse logo uma surra, mas primeiro vinha o sermão, depois vinha a surra. Mas eu aprendi muito com ele. E uma mãe maravilhosa que se dedicou muito para mim poder estudar. Meus pais, e nós somos uma família de 9 irmãos. E
em 1986, eu conheci uma jovem bonita, né, muito bonita na época, e ainda está até hoje. Na época, assim, 1900 nós estávamos numa fábrica e das moças que tinha na fábrica, ela chegou assim de surpresa para fazer um estágio e meu coração foi muito forte. Ela não queria muito olhar para mim, mas em pouco tempo a gente se conheceu, em 85, e em 86 nós assim casamos. E esse ano nós completamos 30 anos de casado. Então essa é uma coisa que eu gosto, são coisas boas que a gente lembra de 91, porque como eu comentei hoje de manhã, lendo a palavra de Deus, que eu andava neste mundo sem Deus, sem esperança, um pecador perdido e indo direto para o inferno. Mas em 1991, em janeiro de 91, eu lendo esse versículo que eu li para os irmãos hoje, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Em janeiro de 1991, a graça de Deus se manifestou salvadora na minha vida. Foi um dia inesquecível para mim. Até hoje, né, um dia que eu lembro com bastante alegria. E como que eu fiquei, assim, num êxtase que eu não sei explicar. Minha esposa estava comigo em casa. E eu me converti em casa. E na quinta-feira eu fui para o estudo do pastor Frederico no seminário, onde é hoje seminário. E recebi um pouco mais de esclarecimento. Mas essa graça salvadora, que é o primeiro versículo do Tocha, Tito 2:11, se manifestou salvadora a todos os homens, é muito grande, mas se manifestou salvadora na minha vida. Então Deus me salvou de uma maneira maravilhosa, com um amor eterno eu te amei, e com a minha benignidade eu te atraí. E quando eu leio Isaías no capítulo 43, logo no início do versículo 1, a parte final, não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então é uma coisa maravilhosa a gente poder falar da graça de Deus. E como é bom a gente ter o privilégio de nascer espiritualmente. Poder ver, tão cego eu andei, poder ver e poder falar da grandeza e dessa graça de Deus. E até hoje ela está sendo manifestada no mundo em que nós vivemos. É só olhar para a criação que Ele fez maravilhosa. A sua grandeza, o seu poder é manifestado dia a dia. Mas muitos não querem saber dessa graça. E essa graça de Deus, chamada Jesus, mudou a minha vida. Eu estava cantando esse hino 46. Jesus Cristo realmente mudou o meu viver. E, além dessa dádiva de uma graça grandiosa e infinita, Deus me deu um privilégio de gerenciar uma família. Não é fácil não, irmãos. A gente ser, por Deus, alguém que vai tomar conta de uma casa. É muito fácil a gente colocar filhos no mundo, tirar uma mulher da casa dos seus pais e levar para não. Mas, pela graça de Deus, Deus me deu uma esposa maravilhosa. A gente, com muita dificuldade, nós conseguimos criar. E eu louvo a Deus porque assim que eu me converti, a minha esposa em seguida se converteu. E gerenciar uma casa não é fácil, ainda mais no mundo que nós vivemos. Você sair de casa sem saber se vai voltar para buscar o pão de cada dia. Mas a melhor maneira
de você gerenciar uma família é pela graça de Deus, pedindo de Deus direção, sabedoria. Porque ontem eu estava pregando numa igreja ontem sobre o Dia dos Pais. Gerenciar uma casa é ser modelo, é ser exemplo, é ser parecido com o nosso Deus. E apesar daqueles momentos de dificuldade que a gente tem na vida, tribulações, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Então, muitas vezes, em muitos lares, a gente gera filhos, mas quem a gente manda é a esposa tomar conta. E eu li em Deuteronômio capítulo 6 que a responsabilidade é do pai de ensinar a criança todos os dias. Então, ensina a criança no caminho em que deve andar. E muitas vezes nós queremos gerenciar a nossa casa sem a palavra de Deus, sem o temor de Deus. Então eu louvo a Deus por essa dádiva de ter a graça manifestada na minha vida, gerenciar uma família que Ele me deu, maravilhosa, e também ganhar almas para o seu reino. Eu estou trabalhando num ministério chamado Antes, que eu tanto amo. E eu olho para cada criança que entra, eu vejo na rua tanta preciosidade para o Senhor Jesus. Ganhar almas é ser sábio. Mas como é que eu posso ganhar almas? De que maneira a gente pode ganhar uma alma? Você já pensou nisso na sua vida? De que maneira que a gente pode ganhar uma alma? A gente só pode ganhar alma se tiver tido um novo nascimento. A gente só pode ganhar almas se tiver um novo procedimento. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, Senhor, rocha minha e redentor meu. É muito bom, irmãos, alguém olhar para você e olhar. Eu tenho dito isso em muitos lugares que eu tenho andado. Eu não quero que ninguém olhe para mim vendo o Edivaldo, mas uma nova criatura em Cristo Jesus. O que Deus fez por mim, eu posso mostrar às pessoas. E quantas pessoas hoje, eu vindo para cá, eu vi muitos pais na rua bebendo, jogado, sem conhecimento de Deus. E às vezes, irmãos, nós precisamos ter esse privilégio de ganhar almas para Deus. Porque, irmãos, o que me conforta o meu coração de viver essa graça na minha vida, Jesus me transformando, a graciosidade de gerenciar a minha casa, ganhar almas para Jesus e um galardão maravilhoso que Ele vai dar àqueles que fizerem a sua santa vontade. E é bom, irmãos, a gente ler a Bíblia e viver. Hoje eu vi o pastor falando de manhã. É bom ler quando a gente vai pregar, trazer alguma palavra. É você primeiro olhar para você, se essa palavra é verdade na sua vida. E galardão é um presente maravilhoso de Deus àqueles que fizerem a obra de Deus da maneira que agrada a Deus. Mas uma coisa interessante, Deus não é mentiroso. Só vai receber galardão aqueles que estiverem fazendo
a vontade de Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu amor e a sua salvação. Então, eu louvo a Deus por esse privilégio que eu tenho. Testemunhar de Jesus, eu tinha, antes, para me levantar, qualquer lugar para me falar, eu tinha vergonha. Mas para falar de Jesus, para mim, é graça. Graça sobre graça. Porque importa que Ele cresça e eu diminua. Que bom, hein? Você que está aqui hoje à noite. Toda boa dádiva, todo um perfeito vem, são lá do alto, descendo dos pais. Não há variação, nem sombra de mudança nenhuma. Porque segundo o seu querer, Ele que quis fazer assim. E se você está aqui hoje à noite, é porque Ele deixou você vir aqui à casa dEle, com o único propósito de ouvir a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Amados, hoje pela manhã nós convidamos 3 irmãos, poderia ter sido vários, não foi assim uma escolha de preferência, não. Foi os que apareceram na minha frente e todos que são pais aqui mereciam estar aqui. Em nome de todos, nós assim agradecemos. Mas nós ouvimos hoje à noite 3 testemunhos de homens. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João no capítulo 5 e versículo 9. 1 João, capítulo 5 e o versículo 9, está escrito: se admitimos o testemunho dos homens. E hoje à noite você e eu ouvimos 3 testemunhos de homens. E nós vimos, era notório, a sinceridade nos seus corações, nos seus olhares, nas suas palavras. E nós, assim, sem sombra de dúvida, pelo menos para a minha pessoa, era um testemunho verdadeiro. Eles apenas foram convidados para falar daquilo que é a vida deles. E esse testemunho é verdadeiro. Nós admitimos assim. Mas aqui a Bíblia diz que o testemunho de Deus, ele é maior. O testemunho de Deus, ele é maior. Por quê? Se você ler aqui no verso 7, diz assim, olha, porque... pois há 3 que dão testemunho no céu. E aqui fala quem são esses 3. O Pai, a Palavra, que é o Filho, é o Verbo, é Jesus, Ele é a Palavra, e o Espírito Santo. E estes 3 são um, é a Trindade, que nós não vamos aqui explicar, né? É Deus, um em 3 pessoas. E 3 são os que testificam aqui na terra. É o Espírito, a água e o sangue. É o Espírito Santo, a água e o sangue, que é a palavra de Deus. É o Filho de Deus que veio como a palavra e o verbo, e também como pessoa, como vida, como sangue. E os 3 são unânimes em um só propósito. Esse é o propósito, o testemunho de Deus. E nós vemos aqui que ele é maior. E nós vamos ver e ouvir qual é o testemunho de Deus. Está escrito aqui, né? Verso 9. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá
acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. E nós ouvimos aqui 3 homens dando esse testemunho que creem no Filho de Deus. E esse testemunho deles é verdadeiro, né? E continua aqui: aquele que não dá crédito a Deus, ou seja, ao testemunho de Deus, a palavra de Deus, diz aqui, faz Deus mentiroso. Ou seja, dizer que Deus está mentindo, um homem ter essa coragem de fazer isso, chamar Deus de mentiroso, é isso que ele está dizendo. Porque aqui está o motivo: não crer no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, né? Está escrito aqui, a Trindade dizendo que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É mais claro o testemunho de Deus para nós? Ele diz aqui, não é? Deus nos deu a vida eterna. É um presente de Deus. Deus nos deu a vida eterna, a salvação eterna. Porque, como nós ouvimos aqui, ninguém nasce filho de Deus nesse mundo. Muito pelo contrário. Deus declara, né? Deus dá o testemunho através da sua palavra, que todos nós nascemos inimigos de Deus, filhos da desobediência, filhos da ira, ou seja, filhos do diabo. Pode ser até chocante e também nós não queremos assim estar constrangendo ninguém, mas essa é a verdade. Só nasce nesse mundo inimigos de Deus, filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do diabo. É isso que é a verdade. Mas aqui diz, né? Deus nos deu a vida eterna, a salvação eterna no seu Filho. E foi citado aqui, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Deus deu, né, a salvação. O Filho de Deus veio a esse mundo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos, escute, sem exceção, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então Deus nos deu um presente, a possibilidade mesmo, o poder de nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Esse é um presente maravilhoso. Mas continua, né? E esse presente diz aqui, e esta vida, esta salvação, esta vida eterna, está no seu Filho, é numa pessoa. A salvação, a vida eterna, é numa pessoa. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e dá o nome dessa pessoa, Jesus Cristo, homem. Então, a vida eterna, a salvação eterna é um presente de Deus. E esse presente está numa pessoa, está no seu Filho. Mas continua aqui o testemunho de Deus.
Aquele que tem o Filho tem a vida, ou seja, é algo pessoal, como nós ouvimos aqui. É um presente, né? Está na pessoa e é pessoal. Tem que crer e receber, e se torna mesmo uma coisa pessoal. E escute o verbo, né? É o verbo ter, no presente do indicativo. Não terá, é tem a vida. E continua. E aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É uma coisa pessoal, né? Quem tem, tem. É uma posse. E quem não tem o Filho, não tem a vida. E, infelizmente, é perdição. E hoje à noite é o dia dedicado no nosso país ao Dia dos Pais. É um dia mesmo que nós ouvimos, dia de gratidão, dia até de presentear ao nosso pai como uma forma de gratidão, né? Mas aqui tem um pai que nos deu já um presente, que é o seu Filho, a vida eterna. E a pergunta é: você vai rejeitar esse presente de Deus? Só tem duas classes, né, de pessoas nessa igreja hoje à noite. Os que têm a vida eterna, aqueles que já receberam esse presente de Deus, já possuem têm a certeza da salvação. E tem aqueles que não têm o Filho de Deus, não têm a presença de Deus, não têm esse presente. E, infelizmente, é perdição. A palavra de Deus diz: aquele que não tem o Filho de Deus permanece. Uma das frases mais tristes para mim e mais duras. Não tem a vida eterna, mas sobre estes permanece a ira de Deus. E não queira estar sob a ira de Deus. É perdição eterna. Mas, graças a Deus, né? Como nós ouvimos aqui, Ele já nos deu esse presente maravilhoso, que está nessa pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é pessoal. Aquele que tem, não é? É posse, tem a vida eterna, tem a salvação. E aquele que não tem, infelizmente, é a perdição. Então, nesse Dia dos Pais, você hoje pode mesmo, né, aceitar de bom grado esse presente de Deus que Ele já preparou, o seu Filho, e assim você se tornar um filho de Deus. Você já tem, eu, né, muitos aqui, claro, temos um pai terrestre. Nós nascemos de um pai, mas um pai celeste nós podemos nos tornar, crendo, recebendo de graça esse presente. Quem sabe você hoje à noite saia daqui com o seu pai celeste e poder dizer: agora eu tenho um pai verdadeiro, um pai que me dá a vida eterna. Um feliz mesmo Dia dos Pais. Pai, eu te louvo, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, com os corações cheios de gratidão, porque agora, hoje à noite, acredito, Pai, que foi até bem esclarecido, bem claro, que o Senhor é Pai, é o Pai celeste, mas não é o Pai de todos, mas é o Pai de todos quantos o receberam. E o Senhor mesmo nos dá esse presente, nos dá a vida eterna, nos dá a salvação.
E esse presente é o teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele habita em nós, está conosco. E eu te louvo, Pai, por aqueles que já receberam esse presente, de se tornar filhos de Deus. Mas há também, Pai, talvez aqui aqueles que até pensam, imaginam que são filhos, mas ainda estão mesmo sendo filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do diabo. E hoje pode se tornar um filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E nós entregamos, Pai, cada um nessa noite aqui em Tuas mãos. Faça, Pai, essa obra preciosa na vida de alguém que está pronto para receber o maior presente, se tornar um filho de Deus e dizer realmente feliz Dia dos Pais, agradecer esse Pai celeste. Fica conosco, Senhor. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Muito